Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer aqui um vídeo para a glória e a honra de Jesus. A Bíblia ela é um livro que traz todos os assuntos que nós pensamos. E a Bíblia ela é com respeito ao o começo da criação e o fim do pecado, a vida eterna, a morte eterna, tudo isso a Bíblia explica com muitos detalhes. Há quem diga que não tem resposta para isso, mas a Bíblia fala que tem. Então, o título, vou fazer um vídeo hoje que trago por título O castigo do ímpio é eterno? O castigo do ímpio é eterno. Veja bem, o homem quando ele morre sem Deus, ele vai para o inferno. Se ele morrer sem Cristo, ele vai. E o inferno está em pleno vapor, em pleno vigor, em funcionamento. Há quem negue que o inferno não existe, mas a Bíblia mostra e cientificamente está provado que existe o inferno e é um lugar de tormento. E o contrário de que muitas pessoas pensam que o inferno é um lugar provisório, que é um lugar assim passageiro, que apenas o homem está apenas numa prisão. O homem quem está lá está em prisão e está em tormento, na verdade. Mas veja bem, ele está em tormento, mas ele já está pagando seus pecados. E quem está no inferno é eterno. É um estado eterno já. E faz parte, ele já está pagando. Que muita gente pensa que o homem vai queimar trilhões e trilhões de anos, os séculos nunca vai passar. Isso é uma mentalidade das pessoas que pensam que Deus tem limite. Deus lança o homem no inferno, o homem sem Cristo, ele vai para o inferno, sim. Mas veja bem uma coisa, que a Bíblia tem um linguajar que muitas vezes as pessoas não entendem. Você quer ver uma coisa? O Senhor falou que a descendência de Abraão, ele falou para Abraão que a sua descendência era como areia na praia. E perguntou se ele podia contar, se Abraão podia contar os grãos de areia que há na praia. Ele disse assim, a sua descendência. Ele falou também que as estrelas, sua descendência seria como as estrelas do céu. Então, será que o homem pode contar a quantidade de estrelas? Assim é o número do descendência de Abraão. Então, tem coisas assim que a gente não entende. Não dá para entender, não compreende. Então, a Bíblia não diz que o homem vai se queimar trilhões e trilhões de anos. Isso é desproporcional. Eu tenho versículos suficientes para provar que não é dessa maneira. Quer ver lá em Deuteronômio capítulo 25, capítulo 25, versículo 1? É assim? Acho que é. É capítulo 25, versículo 1, ele diz, ele falando sobre as açoitadas, que o juiz poderia permitir o máximo 40 chibatadas, mas não poderia passar disso.
Por quê? Porque Deus tem limite. Deus não tem prazer na morte de nenhum ímpio, nenhuma pessoa que morre, Deus não se sente feliz com isso. Pelo contrário, Jesus se entristece muito por ver aquilo. Jesus tem um amor profundo, mesmo aquelas pessoas lá. E muitas pessoas vão ainda ser salvas, ainda vão sair, vão ser absorvidas no juízo. Veja bem, Apocalipse no capítulo, por exemplo, escreva aí no seu comentário. Vê o vídeo e escreva no comentário, faça um comentário aí, escreva aí a respeito desse assunto. Então não podia passar de 40 chibatadas. 40. A Bíblia diz lá nos Salmos, por exemplo, ele disse assim que o ímpio será exterminado. O que é exterminado? É aniquilado. É totalmente destruído. A Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, lá no Apocalipse, por exemplo, diz que se alguém, capítulo 20, capítulo 20, o versículo 15, ele diz que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E a segunda morte. Por que é a segunda morte? Porque o homem morre uma vez e ressuscita. E se ele morrer na segunda vez, ele não ressuscita mais. É só esse o sentido. Ele não vive mais. Depois que ele é lançado no inferno, no lago de fogo, ele não volta mais aqui. Ele será aniquilado, totalmente destruído. E você vê lá em Mateus 24, Mateus 25, 41, Jesus disse que o lago de fogo é para quem? Para o diabo e seus anjos. Agora, e a palavra eterno com Deus, por exemplo, Deus é eterno no sentido absoluto, tanto antes como depois, todo o tempo. Deus nunca terá fim. A eternidade de Deus é ininterruptamente. Deus não foi criado, Deus não tem princípio nem tem fim. Ele não tem o princípio que eu falo, que dele não tem começo e nem tem fim. Por toda a eternidade. Mas a destruição do homem, o homem ímpio não é assim. Ele vai sofrer por um tempo determinado. Não para sempre. Por causa da misericórdia de Deus. Tem muita gente dizendo aí, porque tem muita gente que quer ver a pessoa queimando e tal. Mas essa não é a vontade de Deus. O homem morre sem Cristo, ele vai pagar o que ele fez, porque ele não confiou em Cristo, ele não confessou Cristo, ele vai sofrer. Voltando ainda ao assunto, então nós vemos, por exemplo, todas as doutrinas, toda a lei de Moisés, Deus fala assim, que era estatuto perpétuo. Mas quando nós vemos no Novo Testamento, ele diz assim, que mudando os sacerdotes muda a lei. E mudou. Em Efésios capítulo 2, versículo 15, ele diz que ele aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que criasse dos dois em si mesmo um novo homem. Ele não está falando da lei do decálogo, dos 10 mandamentos, mas ele está falando da lei de Moisés, 513 mandamentos. E foram abolidos, que eles cumpriu-se na cruz. Então, para você ver, ter uma ideia, o que é que fala no sentido eterno. A pessoa, ele vai ser julgado e muitos vai ser absorvido, eu creio, porque a Bíblia diz. E
E também lá em João capítulo 11, versículo 25, ele disse, Jesus falando, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele disse, todos aqueles que vivem e creem em mim, nunca morrerá eternamente. Então Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem a oportunidade de viver. Se ele crer, mas no juízo lá, ele pode ser absolvido. Há casos que não pode. Por determinação decisão divina, pelo julgamento divino, ele não vai poder, mas outros sim. Como era o caso que as pessoas morrem sem Cristo. Por isso que em Hebreus 9, 27 diz que ordenado está morrer uma vez só, vem depois diz o juízo. Eu peço que você dê um like aí, que você inscreva-se no canal, que você dá atenção a isso que eu estou falando aí. E a Bíblia diz no livro dos Salmos, que ele disse que o trono de Deus é de justiça e de juízo. Ele disse, na frente do seu rosto vai a misericórdia e a verdade. Ou a verdade e a misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, muita gente que pensa que Deus, é claro que a pessoa que está no inferno hoje, no inferno, ele não tem esperança. Em si mesmo ele não tem esperança. Para nós que estamos vivos aqui na terra, nós temos esperança porque nós estamos em Cristo e temos esperança e sabemos que Deus, ele não falha, porque Deus, ele é fiel. Mas Deus vinga, Deus castiga. Eu creio que nem o diabo não vai ficar, os seus anjos não vai ficar queimando para sempre. Eu creio nisso. Eles serão aniquilados também, sabe por quê? Porque a eternidade nunca vai ter fim. Por exemplo, crendo na eternidade no sentido absoluto, pensa bem, daqui a 1 trilhão de anos, foi como se tivesse começado ali, naquele momento. Como é que Deus vai deixar um ser que ele criou queimar todo o tempo, sem parar? Ele não vai, porque ele... Mesmo que seja demônios, mesmo que seja o diabo, mesmo que eles destruíram tudo isso, mas eles têm a pena deles a pagar. E a Bíblia diz que o diabo já está julgado. Então Deus já sentenciou ele já está sentenciado. O ser humano ainda não, vai ser na segunda ressurreição, na ressurreição do juízo. Mas para nós há esperança, para você que está vivo há esperança. Jesus, ele é a única esperança. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não morra sem Jesus, confesse ele como seu único Senhor. Inscreva-se, dê like, faça o seu comentário, acione os sininhos para você receber outras notificações. Ore pelo irmão Agnaldo. Vamos orar pela nação de Israel, vamos orar pela nossa nação, pela nação brasileira. Orar pelas outras nações como os Estados Unidos e outras. Vamos orar pelas crianças, né? As criancinhas em todo mundo. As criancinhas inocentes, né? Orando para Deus guardar. Tá bem? Eu agradeço por você ter visto o meu vídeo até agora e que Jesus te abençoe.